Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição deste sábado, para a gente falar aqui sobre o nosso Vasco da Gama, dia que marca oficialmente a saída de Pablo Verratti do clube. Verratti não é mais jogador do Vasco da Gama, Verratti já foi anunciado pelo Cerro Porteño. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Inclusive, vamos falar sobre valores, porque a expectativa era do Verratti sair de graça, né? Mas, aparentemente, o Vasco vai receber uma compensação financeira do Cerro Porteño. O Vasco vendeu o Verratti ao Cerro Porteño. A gente vai falar isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre David indo por Vitória. Vamos falar sobre Ryan, vamos falar sobre Brenner, enfim. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você. Deixa o like, que é muito importante, tá? Like ajuda demais o vídeo ser divulgado aqui para mais vascaínos na plataforma. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante. Estamos pertinho de bater os 230 mil vascaínos aqui no canal. Então, se você ainda não está inscrito, confere aí, dá essa moral e se inscreva para a gente ainda em janeiro conseguir essa meta dos 230 mil vascaínos, beleza? Vai rodar a vinheta, eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vou falar aqui do jogo de amanhã, né? O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu amanhã em São Januário, segunda rodada do Campeonato Carioca. E bom, a expectativa é de outra vitória, né, do Vasco. Apesar que nesse jogo o Vasco vai poupar alguns titulares, né? Deve promover a estreia do Saldívia, deve promover também a estreia do Johan Rojas, né? Os dois recém-contratados aí já devem ir para campo nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Mas jogadores como Ryan, Felipe Coutinho, Piton, que está suspenso, vão ficar de fora dessa partida. Nuno Moreira, enfim. Aquela expectativa, né, de time mesclado deve acontecer nesse jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu. E bom, se tem Vasco em campo, tem Super Odd da Betsul. E a Super Odd da Betsul é para o Vasco vencer ambos os tempos, como aconteceu no jogo passado contra o Maricá, beleza? Super Odd para o Vasco vencer os dois tempos, o primeiro tempo e o segundo tempo. A cotação tá aparecendo na sua tela, beleza? Para você pegar essa aposta pronta, lembrando, jogue com responsabilidade, aposta máxima de R$50, porque é apenas por diversão. A Betsul apoia o jogo responsável. Para você pegar essa aposta, o link tá aqui no comentário fixo. Tamo junto? Betsul, parceira aqui do canal Machão da Gama, a sua bet de norte a sul, e vamos de Super Odd, link no comentário fixo. Meus amigos, hoje com toda certeza o principal assunto foi a saída de Pablo Verratti, né? Pablo Verratti anunciado de forma oficial pelo Cerro Porteño, né? A equipe paraguaia anunciou a contratação do atacante Pablo Verratti. Botei aqui a camisa do Verratti, é um jogador que acho que criou muita identificação com o torcedor do Vasco, e confesso para vocês, fiquei triste, tá? Fiquei triste quando vi o anúncio ali do Cerro Porteño. O Verratti é um jogador que criou muita identificação com o torcedor do Vasco, mas é claro, eu não sou mais criança, né? Então, assim, eu consigo entender a situação, consigo entender que para o Verratti é a oportunidade dele ter seu último grande contrato da carreira, já que ele já tem os seus 38 anos, assinou um contrato de mais 3 anos, né? Ou seja, até os 41 anos de idade, ele está garantido jogando futebol. Então, assim, para ele é muito bom. Para o Cerro Porteño é bom também, que vai ter um atacante matador para jogar um campeonato que é bem mais fraco, que é o Campeonato Paraguaio. E para o Vasco, de certa forma, o Vasco enxuga a sua folha salarial, já que o Verratti tinha um salário aqui de quase R$1 milhão, e é um jogador que a gente sabe que não seria muito utilizado pelo treinador Fernando Diniz, né? Perdeu muito espaço com o Fernando Diniz, e apesar do Diniz externamente dizer que contava com ele, etc e tal, a gente via que o Verratti estava perdendo muito espaço. Tanto que no jogo anterior, contra o Maricá, o Verratti foi entrar aos 40 do segundo tempo apenas. Então, cada vez mais, ele estava sendo menos utilizado pelo treinador. Então, assim, é uma negociação que, no fim das contas, acabou sendo boa para todo mundo. O Verratti fez 143 jogos com a camisa do Vasco, marcou 60 gols e deu 8 assistências. Foram 2 anos e meio aqui no Vasco da Gama. Foi artilheiro da Copa do Brasil de 2024, artilheiro do Campeonato Carioca de 2025 e artilheiro do futebol brasileiro em 2025.
Ele se despede como o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco e o terceiro maior artilheiro do Vasco no século. Então, assim, são números muito expressivos de Pablo Verratti. Uma pena que não teve a Copa do Brasil para coroar essa passagem do Verratti e ele ficar marcado na história como um grande ídolo do Vasco, né? Acabou que, sem um grande título, infelizmente não fica marcado como um grande ídolo, mas é um jogador que, com toda certeza, o torcedor do Vasco vai lembrar com carinho. E diferente do que foi noticiado e esperado, o Cerro Porteño pagou pela contratação do Pablo Verratti, tá? A informação do amigo Lucas Moretti, do canal do Gigante Vasco, é que o Pablo Verratti foi comprado pelo Cerro Porteño por cerca de US$ 1,5 milhão, que na cotação atual dá cerca de 8 milhões de reais. O valor será pago ao Vasco em 3 parcelas de 500 mil, com quitação prevista até o fim de 2028, ou seja, bem parceladinho, tá? 500 mil por ano aí, $500 mil por ano que o Cerro Porteño vai pagar por essa contratação do Pablo Verratti, mas a gente esperava que ele fosse sair de graça. O Vasco ainda está, de certa forma, colocando aí uma grana no bolso, mesmo que seja de forma parcelada. Uma boa sorte aí ao Pablo Verratti lá no Cerro Porteño e quero a sua opinião sobre isso aqui nos comentários. Participe, que é importante. Bom, vamos atualizar aqui outras coisas importantes também. Começar falando sobre David, que está muito próximo de assinar com o Vitória. O jogador deve assinar um contrato também de 3 anos com o Vitória da Bahia. Ele que é cria, né, do Vitória, revelado lá pelo Vitória, perdeu espaço aqui no Vasco também após a lesão e o Vasco está liberando. As informações é que o salário do David era em torno ali dos R$700 mil por mês, tá? Um salário que foi feito ali na época da 777. Então é mais uma que o Vasco está aí dando uma diminuída na folha salarial. O David muito perto de ser anunciado pelo Vitória da Bahia. Agora, quem está chegando no Vasco é Brenner, né? Agora, com a saída do Verratti sacramentada, o próximo passo deve ser o anúncio da contratação do atacante Brenner, que é um jogador de confiança do Fernando Diniz, né? Diniz gosta muito dele, já trabalhou com ele e está muito próximo aí do Brenner ser anunciado como jogador do Vasco. Já está praticamente tudo certo entre Vasco e Udinese, faltando apenas algumas questões burocráticas para essa situação ser resolvida e o Brenner ser anunciado como jogador do Vasco da Gama. Uma outra coisa que deve ser resolvida essa semana é a situação do Ryan. Ryan vai ou Ryan fica? A proposta do futebol inglês está na mesa, né, do Bournemouth, da Inglaterra. O staff do Ryan vê com bons olhos a saída do jogador para lá, mas o Vasco ainda tenta convencer o Ryan e o seu staff a esperar mais um pouco, a esperar pelo menos até a janela do meio do ano, alegando que ele vai se valorizar mais e que pode ser melhor até para o atleta, né? Então vamos ver se o Vasco consegue esse poder de convencimento do Ryan permanecer pelo menos até o meio do ano, mas eu sinceramente acho difícil, apesar de torcer muito para isso acontecer. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!